Olá, bem-vindos ao Tudo com Vagar. Eu sou a Amélia e neste episódio vamos falar da escola silenciosa que é a natureza, de como podemos aprender com ela, de como nos dá lições de vida que ficam para sempre e que costumamos trazer connosco para aprender, a trazer para o dia a dia os seus ensinamentos que são preciosos. A natureza é uma professora antiga que nos ensina aquilo que podemos alterar, aquilo que não podemos alterar e também a estabelecer os nossos limites e a saber como é que podemos encarar aquilo que nos é dado com a atitude, com a intenção, com a forma e também com a nossa liberdade. Anda daí e vem aprender um pouco sobre esta escola da natureza. Olá, bem-vindos ao Tudo com Vagar. Eu sou a Amélia Pereira Coutinho e à sexta-feira convido-te a abrandar, a respirar fundo e a mergulhar num mundo onde o tempo corre devagar ao ritmo da natureza. Junta-te a mim nesta viagem pelo Alentejo, onde cada momento é uma celebração da simplicidade e do prazer de viver sem pressa. Tens vagar para me ouvir? Hoje estamos aqui à sombra desta oliveira. À sombra, quer dizer, não há sombra porque não há propriamente sol. Estamos num dia de inverno frio, daí o meu capote alentejano, tão característico aqui desta região para proteger do frio. E estamos aqui para também aprender um pouco sobre o que a natureza nos tem para ensinar. Fala-nos de ciclos, que são os ciclos, por exemplo, das estações, em que cada uma delas tem um significado específico. Fala-nos também um pouco da gravidade. Falamos, por exemplo, quando as folhas começam a cair, tem uma razão de ser, não só para libertar, mas também porque as árvores conseguem aguentar melhor o inverno e o frio sem a sua folhagem. E também fala-nos das marés que sobem, que descem, dos rios que também sobem e descem, que têm as suas margens, os seus limites, enquanto que nós, ao tentarmos lutar e remar contra a maré, ao tentarmos querer que não chova, ao tentarmos fazer com que as coisas sejam diferentes da nossa vida, estamos, na verdade, a limitar, por um lado, a nossa liberdade e a criar angústias, a criar ansiedade, porque não aceitamos aquilo que nos é dado. E, portanto, esta lição da natureza consegue-se transpor claramente para a nossa vida e ensinar-nos a viver com aquilo que temos, com aquilo que nos é dado, seja na natureza, seja no trabalho, seja nas nossas relações, seja na parte financeira. E, portanto, é a atitude com que encaramos isso, a forma como estabelecemos os nossos limites, a liberdade como o vivemos, que nos vai trazer também uma paz de espírito e uma forma de encarar tudo isto com mais leveza e mais intenção. Penso, por exemplo, num rio. O rio não decide qual é que é a inclinação, sabemos que nasce numa montanha e depois corre até ao mar e corre livremente pelos caminhos que lhe são dados, contorna as pedras, tem as suas margens que no fundo limitam a sua zona de passagem. Essas margens podem subir ou baixar consoante há mais ou menos chuva, mas na verdade ele corre livremente, ele flui, ele umas vezes vai mais acelerado, outras vezes vai mais lento, temos os rápidos, temos uma parte em que ele cai e faz pequenas cascatas e portanto ele vai ao sabor da natureza e vai correndo livremente e vai vivendo de acordo com aquilo que a natureza lhe dá. E na nossa vida, na verdade, é tudo também como um rio, porque nós não escolhemos as condições em que vivemos, não escolhemos aquilo que nos acontece, seja coisas muito boas, sejam coisas menos boas, como uma doença, por exemplo, mas podemos escolher a atitude com que encaramos essas coisas, porque efetivamente a vida é isso mesmo, é como um eletrocardiograma, não é? Tem altos e baixos e, portanto, podemos escolher a atitude com que encaramos isso que a vida nos dá, tal e qual como a natureza, e a forma como vamos viver isso, como a aceitamos, como damos a volta, seja por cima, seja por baixo, como no fundo fazemos da nossa vida a melhor vida que temos para viver. As árvores, tal como as oliveiras, também nos dão muitas lições de vida. Por exemplo, os seus ciclos, não é? Em que na primavera começam a florescer, um ciclo novo, vem o fruto, a flor, o fruto, e depois chegam ao outono e começam a deixar cair as folhas para ficarem com menos peso, para poderem atravessar o inverno de uma forma mais tranquila. E nós muitas vezes agarramos-nos a essas folhas que temos na nossa vida e não as deixamos cair, porque estamos agarrados a algo do passado, a algo que
achamos que nos traz valor e por vezes não traz, e portanto é importante também que consigamos aprender com esse ciclo de deixar cair o antigo, o velho, o que já não serve, para poder dar espaço ao novo, criar, como semear um campo, não é? Criar terra fértil para que possam nascer ideias novas, projetos novos, empregos novos, relações novas, enfim, criar o hábito de gerar estes ciclos tal como as árvores, porque para a nossa vida isso vai ser também muito importante. As montanhas e as rochas, e no caso específico aqui do Monte das Lajes, as nossas grandes lajes, também nos ensinam coisas para a vida. Sentimos que a erosão é lenta, que o desgaste também é lento e que vão estando ali a sobreviver a todas as intempéries, seja calor extremo, seja frio, como está hoje um frio gelado, seja a chuva, seja a trovoada. A verdade é que essa erosão vai-se fazendo a pouco e pouco e, portanto, não há lugar para a pressa, para a ansiedade. A ansiedade traz-nos o sentimento do querer tudo já, do querer tudo agora, de querer tudo no momento em que nós decidimos que temos que ter, seja no trabalho, seja num consumo de alguma coisa, seja numa relação. E a verdade é que esta erosão lenta, este espaço, este tempo que as coisas têm que ter, também nos ajudam a controlar um pouco essa ansiedade, a não viver tão dependentes daquilo do já e do agora e a podermos fazer as coisas com mais calma, com mais tempo, a ter mais clareza e também por vezes mais leveza nas decisões que tomamos, porque efetivamente o tempo é um grande ensinamento que podemos aprender. E quando aceitamos este compasso de espera que a natureza nos ensina e que na nossa vida nos traz muitas vezes, passamos a carregar tudo com mais leveza. E em vez de estarmos a nadar ou a empurrar contra a corrente, deixamos-nos levar por ela e vamos ao sabor da corrente, que é tudo muito mais fácil, mais leve e por vezes também menos penoso. E a natureza também nos traz outra lição que é muito importante, que é a lição da finitude. Nada é infinito. Há coisas que podem perdurar muito mais tempo, mas nada é infinito, tal como não é a nossa vida, como não é o campo, a folhagem, a colheita, as relações, o trabalho. Portanto, nada é infinito e muitas vezes damos conta de nós a pensar assim, olhamos para os nossos filhos e pensamos como é que o tempo passou tão depressa, como é que nós não aproveitámos o vê-los crescer, como é que nós não demos conta e de repente são homens, são mulheres que já estão a se ingrar na vida e não aproveitámos aquele momento porque efetivamente estávamos com uma pressa, com uma ansiedade de viver rápido, de fazer muitas coisas e a vida passa-nos um pouco ao lado e portanto é importante termos esta consciência, tudo é finito e portanto ao ser finito temos que aproveitar enquanto essas coisas existem para que possamos tirar o melhor delas, para que a possamos viver com intensidade, com intenção, com plenitude, para que as memórias fiquem e perdurem e possamos recordar momentos tão bons vividos com pessoas tão queridas, momentos que ficam nas nossas memórias para sempre. E quando eu começo a aceitar e a reconhecer que o tempo passa muito rápido e que o tempo voa, cada conversa com um amigo, com um parente, com um filho, é muito mais valiosa, é muito mais importante a minha presença ali. Cada café tomado com vagar é um café mais saboroso. Cada mergulho no mar feito com todo o tempo é mais vigoroso. E, portanto, esta sensação de finitude, de que nada é infinito, que me faz aproveitar cada momento a seu tempo mais e melhor. A questão agora é que estes conceitos são todos muito bonitos, mas como é que nós conseguimos trazer isso para o nosso cotidiano? Já vos tenho dado várias dicas nesse sentido, já temos falado de várias coisas, mas hoje vamos voltar a enumerar algumas delas, porque nada é demais para repetir e ficar sempre aqui no nosso subconsciente para que as possamos aplicar depois no dia a dia. Então, na agenda é incluir espaços de break, espaços de pausa, porque a própria natureza também tem pausas, ela não vive ininterruptamente com tudo colado e, portanto, é uma das lições que a natureza nos traz, é nós na nossa agenda não termos tudo encavalitado em cima uns dos outros, as tarefas e coisas encavalitadas em cima umas das outras e termos espaço para respirar.
nem que sejam 15 minutos, 10 minutos, ter espaço entre tarefas, entre trabalhos, para conseguir respirar, ganhar novo alento, fechar os olhos, enfim, ter um espaço de pausa. Com o nosso telemóvel, do qual não prescindimos, também criar pequenas ilhas de momentos em modo avião. Sejam meia hora, 15 minutos, mesmo antes de dormir ou de manhã ao acordar, não olhar para ele, não estar dependente do ecrã, não estar atento a mensagens, e-mails ou algo que temos para fazer. Esses intervalos de descanso do telemóvel vão-nos saber muito bem e vão-nos ajudar a que o dia depois corra também melhor. Em casa, ter um canto que é nosso. Um canto onde temos uma vela, onde podemos ouvir uma música, onde nos sentamos a ler ou até a escrever no nosso caderninho maravilhoso que eu vos estou sempre a falar. Esse nosso canto é o nosso altar sagrado, onde nos podemos recolher e ficar connosco próprios alguns momentos do dia. Mesmo que sejam muito poucos, é importante termos esse espacinho para nós. E por último também dar atenção ao nosso corpo. É importante beber água de manhã quando acordamos para que o corpo acorde e saiba que vai começar um novo dia. É importante fazermos exercício físico, nem que sejam só respirações ou alongamentos, pelo menos alguma coisa diária para tratar o nosso corpo. Utilizarmos um bom creme hidratante para a nossa cara e para o corpo, para lhe dar nutrição exterior, não só a nutrição interior também. E sempre que possível sair para a rua e olhar o céu ou as nuvens, ou ficar debaixo de um guarda-chuva, ouvir a chuva a cair. Isso é algo que lava a alma e nos ajuda a viver o dia-a-dia e o nosso dia com mais leveza e também com mais clareza e intenção. No Monte das Lajes, a Escola da Natureza ajuda-nos a praticar também a gramática da terra. Temos um trilho dentro da propriedade que vai toda à volta da barragem, começa na vinha, vai à volta da barragem e que são cerca de 5 km. É maravilhoso fazê-lo pela manhã, logo ao início do nascer do dia, ou também ao final da tarde, quando o sol já se está a pôr e as luzes se tornam mais quentes e mais acolhedoras também. E por isso, caminhar em silêncio ou a conversa com um amigo, uma boa conversa, é algo também muito bom para o corpo, porque nos exercita a mente, exercita o corpo, exercita ao silêncio, exercita a fazer detox digital e, portanto, aqui no Monte esse caminho é muito apreciado, não só por nós os da casa, como também pelos hóspedes que nos vêm a visitar e muitas vezes fazem a pé ou de bicicleta para que possam despertar os sentidos e viver em pleno esse momento. Hoje deixo-vos um desafio semanal muito simples e que é feito em apenas 3 passos. O primeiro passo é pensar em algo que limitou no meu dia aquilo que eu queria fazer. Por exemplo, hoje caiu chuva num dia em que tinha planeado ir à praia. E tomar nota dessa frase. Caiu chuva e tinha planeado ir à praia. O segundo passo é qual é que foi a minha atitude mediante esta situação. Que alternativa fiz? O que é que fiquei em casa a chorar e chateada porque não pude ir à praia quando eu tinha combinado de fazer? Ou decidi fazer um bolo, acender a lareira porque me apeteceu e telefonar a uma amiga e pôr a conversa em dia? É importante que, ao tomarmos consciência de um limite que não estávamos à espera e que a natureza nos trouxe, por exemplo, qual é que foi a nossa atitude face a esse limite e que alteração é que isso fez aos nossos planos e como o dia correu depois disso? E por último, já que a natureza nos ensina tantas coisas, fazer um pequeno gesto de alinhamento com a natureza. Ou seja, uma saudação ao sol, regar uma planta ou comprar umas flores frescas ou apanhá-las no jardim se tiver para meter numa jarra bonita em casa. Apenas estes 3 passos. Se fizer isto ao longo de uma semana e depois no final da semana for consultar qual é que foi os limites que lhe aconteceram ao longo da semana pelos quais não estava a contar e que foram ocorrências que aconteceram sem esperar, qual foi a sua atitude relativamente a esses acontecimentos, como é que reagiu a isso, que alternativas fez e por último, como é que a natureza entrou na sua semana em sua casa. E por isso vai ver que quando depois for consultar essa lista de coisas, vai descobrir padrões e vai começar a ver onde é que efetivamente quais é que são os gatilhos que podem ajudar a alterar a forma e a atitude com que encaramos estes pequenos contratempos do dia-a-dia.
Deixo-vos com uma imagem final do fim do dia, como um rio que contorna uma pedra e segue o seu caminho em direção ao mar. Também que os nossos dias possam ser assim como um rio, deixá-los fluir, seguir o seu rumo, que sejam suaves e que nos deixem atentos àquilo que é muito maior do que nós e que não podemos mudar. Se gostou deste episódio, siga-me no Spotify ou no YouTube. Pode também partilhá-lo com amigos, enviar-me um comentário, fazer um like, dar-me o seu feedback. Para mim é muito importante ter o seu feedback. Eu estou consigo todas as sextas-feiras e, portanto, até para a semana. Tenha uma boa semana e aceite a escola que a natureza nos dá. Os ensinamentos que não se fazem num quadro com giz. Boa semana e até a sexta-feira. E assim nos despedimos com vagar e coração. Obrigada por estares desse lado. Até à próxima sexta-feira para mais um momento de pausa e inspiração. Entretanto, vive devagar e conta-me como foi. Até breve!